Então, nesse vídeo eu apresento para vocês um pouco do Toolbox PIV Lab 1.41. Esse Toolbox está disponível na internet e ele faz a mesma coisa que o Davis e o Dantec, que são programas bastante conhecidos, são programas comercialmente bastante conhecidos em aplicações PIV. E eu vou mostrar um pouco desses Toolbox livre. E para isso eu me baseio no Synthetic PIV, que é para gerar imagem cuja solução é essa apresentada nessa foto. A solução ela é exata e eu uso essa solução e não essa solução exatamente, mas as imagens geradas dessa solução ou que representam essa solução. Eu uso essas imagens para validar o software, tentar ver se esse software é robusto em determinadas condições. E aqui eu apresento para vocês as imagens geradas. Ela é sequencial, ela é do modo double frame, o parâmetro dela está todo em escala de imagem, ela não representa nada na realidade física, na nossa realidade, mas o padrão de comportamento, do deslocamento das imagens pode ser muito bem estudados e otimizados no algoritmo. Observe que aqui eu tenho um deslocamento. Esse deslocamento é o chamado deslocamento shift, em que ele me dá esse deslocamento na escala de pixel e não na escala de metros por segundo, ok? E aí eu tenho a sequência desses deslocamentos. Eu utilizei o software MATLAB 2015A porque ele é otimizado para esse toolbox. O processamento dele é melhor do que a versão 11.b, 11b ou 11a. Ele também funciona nessas versões antigas, mas ele foi otimizado para as versões mais atuais, de 14 para frente, né? Abrindo ele aqui no MATLAB. E aqui temos o programa. A primeira etapa dele é carregar as imagens. Então vamos carregar aquelas imagens que eu mostrei para vocês. Escolhendo aqui o diretório. Vamos lá nas imagens. Para esse caso eu só vou utilizar 20 imagens, ok? No total eu tenho 100, mas eu só vou usar 20, ok? Para facilitar o processamento. As imagens, essas 100 imagens representam 50 pares de imagens, que são 50 instantâneas, ok? Selecionando 20, adicionar, importar. E aqui nós temos a imagem. A primeira coisa, a gente vê uma borda e a gente vai ter que eliminar essa borda. Então vamos lá escolher nossa região de interesse. E clica aqui e seleciona a região que você não quer ou que você quer analisar. É o inverso. Okay? E aqui nós temos a região, antes da análise. Antes de tudo, é interessante a calibração para uma imagem real. Nesse caso, como é uma imagem gerada, um Synthetic PIV, eu não preciso definir as escalas. Mas se você quiser definir as escalas, você vem, seleciona 2 pontos no meio dessa imagem e relaciona ele à distância real. Okay? Vamos lá, selecionando 2 pontos, por exemplo, ponto 0, no x igual a 0 e no x igual a 500. E vamos supor que você soubesse desse ponto na escala real, no tamanho real. Depois que você selecionar aqui, você vai lá no Real Distance, em milímetros, e seleciona a distância entre esses 2 pontos. Tá lá. E o tempo também, o tempo interframe. Nesse caso, a gente tem, mais uma vez, o Shift e não o tempo interframe. Okay? O Shift escolhido nesse padrão de imagem, mais uma vez, foi de 10 a 20 pixels. É uma faixa. Essa faixa também pode relacionar a faixa dinâmica de velocidade, ok? Que eu explicarei futuramente sobre o Synthetic PIV mais em detalhes. Depois de selecionar a calibração, os pontos de referência, é só aplicar a calibração e ele irá gerar os parâmetros.
ok? Então, depois de selecionar, vou selecionar aqui 5 e 0.08 e aí eu aplico a calibração, ele irá gerar uma relação entre os dois espaços, espaço físico e espaço de imagem, ok? Nesse caso eu não preciso, então eu vou limpar a calibração porque não me interessa mais uma vez ela, ok? Limpando, voltando lá o processamento, ok? Na análise de imagem, como eu já havia falado, a região de interesse foi escolhida e agora eu vou pré-processar a imagem. No pré-processamento eu tenho 4 filtros aí que eu posso testar e que tem como objetivo aumentar o contraste da minha imagem. Na imagem que eu utilizei, a Synthetic PAV, eu não simulei o efeito de ruído, porque não me interessa, ok? Aqui nesse caso, me interessa só efeitos como concentração de imagem de partícula, tamanho de partícula e tudo isso para avaliar a estratégia de interrogação dessas imagens. Mas você pode selecionar, por exemplo, aqui como eu irei selecionar alguns pré-processamentos. Cuidado no pré-processamento para não deformar a imagem de partícula, ok? Você não pode desconfigurar essa imagem, você tem que otimizá-la, não deixar de que ela seja representativa. O ideal é que a distribuição de iluminação no frame das imagens de partícula seja o mais uniforme possível. Coisa que na prática é bastante difícil garantir essa condição. Agora na análise do processamento em si, nós vamos lá no Processing e no PIV Setting e escolher os parâmetros de processamento. Existem dois algoritmos de correlação, como vocês podem ver, o DCC e o FFT. Os autores fizeram um estudo comparando os dois algoritmos, o DCC e o FFT. O FFT, o custo computacional é maior, mas é mais preciso, ok? Então é esse que a gente vai utilizar. Basicamente, no artigo deles, eles comparam esses parâmetros e justificam a escolha de cada um, ok? O primeiro é um teste preliminar, o segundo pode ser utilizado nos processamentos já em definitivo. Quando eu gerei esses campos no Synthetic PIV, o campo referência tinha um tamanho final de 32 pixels em cada janela de interrogação, né? O tamanho final da janela era 32 pixels. Então a gente vai seguir o mesmo modelo e a gente vai utilizar aqui 3 passos. Vocês podem utilizar até 4 nesse algoritmo. Então observe que o tamanho da janela é verificado da imagem, né? Como referência, que é importante isso. E o primeiro tamanho de janela que eu utilizo é um padrão de 256 pixels e o passo inicial que eu utilizo é 256 por 128. Observe que automaticamente ele gera uma sobreposição da janela de 50%. No Davis, acredito que no Dantec Dynamics você escolha essa sobreposição. Me lembro que no Davis tem de 0, menos 25, 25, 50, 75 e 88% até no Davis 8.2. Acredito que no 7.5 a versão deles também tenha esses tamanhos. No passo 2, para continuar, eu utilizo um tamanho de 128, similar ao passo final ao tamanho final do passo 1. Eu utilizo 128 e automaticamente, respeitando a sobreposição fixa do programa, ele vai para 64. E aqui eu utilizo no terceiro passo 64 e automaticamente, em função do tamanho da sobreposição de janela, ele resulta em 32 pixels. Na interpolação da deformação da janela, eu escolhi o spline, que é o mais robusto do que o linear, e ele tem como finalidade otimizar essa deformação de tal ponto que a maior parte das partículas sejam correlacionadas e me forneçam um sinal ruído, uma relação sinal-ruído maior, ok? Aí o estimador subpixel é um gaussiano com 3 pontos, que é padrão, ok? Depois de selecionar todos os parâmetros, agora a gente vai analisar as imagens. Primeiro é bom analisar uma imagem para ver se todos os parâmetros estão otimizados, né? Então, otimizados não, bem definidos. Então, depois de selecionar para analisar o frame atual, você espera o processamento finalizar e pode observar o progresso dele nessa janela aqui. Depois você observa os vetores verdes aí, finalizou o processo.
você vê os vetores verdes e agora a gente vai tentar visualizar melhor esses vetores. Você pode editar no plot, que é o que a gente vai fazer agora, ok? Veja os vetores verdes aqui, vamos deixar eles mais claros. Tem um pós-processamento também, mas isso aí depois eu explico melhor. E é no plot que você extrai os campos vetoriais, vorticidade, componentes divergentes fortes. Aqui eu escolho o valor da velocidade do módulo, ok? Então eu vou escolher, vou observar que a escala está em pixel por frame. Se eu tivesse definido a calibração, seria metros por segundo, ok? Ou milímetros por segundo. Mas eu acho que é metros por segundo que sai aqui. Lá na calibração está milímetros, mas aqui sai metros por segundo, depois que define, ok? E agora eu vou aplicar. Você também pode subtrair o campo pela média dos componentes, mas não é o caso. E aí agora você tem o campo de velocidade, o contorno e o campo, ok? Você pode editar tudo isso, vai lá em plot de novo e você pode editar a cor, o tamanho do vetor, etc, etc, etc. Aqui eu deixo a escala automática. Aqui é a barra de cor. Eu sempre gosto do jet. Aqui é a posição dessa barra de cor. Aí você testa. Tá aí. Ok? Modificar a barra de cor para o lado oposto, que é melhor. Pronto. Finalizado. Depois de verificar o campo para um par de imagem, a gente vai agora analisar para todos os outros pares, ok? Os outros 10. Então eu vou limpar o que eu já fiz. O estilo ele fica gravado, mas eu vou limpar o que eu já fiz. Então, limpando o que eu já fiz, agora eu irei processar todos os outros. Os parâmetros que eu defini ficam armazenados, aí a estratégia de interrogação, a região de interesse também. Então, vamos lá analisar. Então, analisar todos os frames e irei encurtar o vídeo para a gente não perder tempo aqui. O progresso ele aparece, você pode observar, isso é interessante, porque você pode estimar quanto tempo você vai gastar para processar o grupo de imagens que você tem. Finalizando aqui. Aqui tem o pós-processamento, mas eu não vou explicar o pós-processamento, porque a gente não tem tanto ruído na imagem, ok? Depois eu faço um vídeo separando. Vamos lá calcular a distribuição de velocidade para todos os frames, ok? O contorno, né? Então, calculando aqui, vejo o progresso, que ele deixa claro. Aqui agora nessa barra eu posso ver os campos individuais plotados, ok? Tanto o vetor como o contorno. Observe que o estilo ele ficou registrado como eu havia falado anteriormente. É possível também calcular a média desses vetores. Então, vamos calcular agora. Observe que no cálculo ele produz um novo frame, né, que ele chama de 11. Eu tenho 10, aqui ele usa o frame 11, que é o último frame, é o frame que representa a média. E agora eu recalculo novamente tudo que é para me dar os instantâneos e a média. E agora sim, eu tenho os instantâneos e a média. Agora a etapa importante é salvar o perfil de tudo que a gente criou. Então, vim Save, PIV, Lab, Section. Escolhe o diretório e salva. Esse arquivo deve variar entre 35 e 100 megabytes, dependendo do tamanho da imagem do grupo de imagem que você selecionou. Eu ainda não testei várias imagens, mas o que eu encontro é isso. Está aí o arquivo salvo. E depois, se você quiser salvar em Metfile, você vai lá, seleciona e escolhe se você quer um frame ou todos os frames que você analisou. Aqui eu vou selecionar todos os frames. Similar ao anterior, você escolhe o diretório e salva. Só isso. E aí, com
arquivo MAT você pode editar depois diretamente do MATLAB, tudo, entende? E aqui está todos os arquivos, ok? Simples, sem estresse, de boa. Esse foi, então, o tutorial básico do PivLab 1.41. Qualquer novidade deles eu divulgo no canal e deixo disponível para vocês. Falou!